Alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Hoje nós vamos fazer a correção das atividades sobre a civilização greco-romana, mais especificamente sobre a Grécia Antiga, que foi tema de nossa aula passada. Passei para vocês videoaulas e também atividades. Durante a correção, alunos, eu quero que vocês peguem o seu material, as atividades e vamos fazer a correção. Preste bastante atenção. Acredito eu que durante o momento que estamos passando é complicado aulas online, mas é importante o aluno interagir para que ele possa aprender. Lembrando que este conteúdo, a civilização greco-romana, Grécia Antiga e Roma, vocês estudaram no 6º ano. Agora é uma revisão que estamos tendo, correto? Vamos lá então para a primeira questão. Bom, alunos, a primeira questão, conforme vocês estão acompanhando aí no material de vocês, diz o seguinte: na Grécia Antiga, as principais cidades-estados foram, olha só as opções: A. Babilônia e Atenas. B. Esparta e Roma. C. Babilônia e Esparta. D. Atenas e Esparta. E letra E. Roma e Babilônia. As primeiras cidades-estados, que a gente pode dizer, foi praticamente aquelas mais importantes durante este período da civilização greco-romana. Então a gente pode analisar que, conforme vocês estão vendo aí na tela, a alternativa correta é a letra D, Atenas e Espartas. Foi praticamente as duas cidades-estados mais importantes, as principais deste período greco-romano, ok? Então, daqui a pouco vamos falar mais sobre essas duas importantes cidades-estados gregas, correto? Vamos então para a questão número 2. A número 2, ela diz o seguinte: a religião da antiga Grécia era... Qual era a religião que os gregos seguiam? A. Religião cristã. B. Religião judaica. C. Religião politeísta. Letra D. Religião islâmica. E letra E. Budista. Alunos, já estudei com vocês sobre essa religião durante o Egito Antigo, durante a Mesopotâmia, e acredito eu que esta religião é uma religião que cultua vários deuses. Se é uma religião que cultua vários deuses, eu posso dizer, conforme mostra a tela, que a resposta correta é a letra C, a religião politeísta. Isto porque os gregos acreditavam em vários deuses e deusas, correto? Vamos então para a questão número 3. A questão número 3, ela tem a seguinte pergunta: a história da Grécia Antiga está dividida em 4 períodos, que se estende do século XX ao século IV antes de Cristo. São eles: letra A, pré-homérico, homérico, arcaico e clássico. Letra B, greco-romano, dórico, homérico e clássico. Letra C, dórico, ateniense, clássico e helenístico. Letra D, helenístico, homérico, ateniense e clássico. E letra E, greco-romano, pré-homérico, clássico e helenístico. Conforme a gente estudou nas últimas aulas, aluno, o que mais tem a ver com o que se pede na alternativa é a letra A, e inclusive ela já aparece marcada como a correta. Então nós podemos observar que são praticamente aí esses 4 períodos aí da história da Grécia Antiga.
A resposta correta é a letra A, os períodos pré-homérico, homérico, arcaico e clássico. Praticamente, a Grécia está dividida em todos esses períodos aí. Inclusive, eu já expliquei cada um deles na última videoaula sobre a Grécia Antiga que eu passei para vocês. Se tiverem alguma dúvida, pode pegar o material, acessar e dar uma revisada. Lembrando que eu pedi também para vocês fazerem um resumo no caderno de vocês. Qualquer coisa, dá uma folheada aí, ok? Vamos então à questão número 4 de nossas atividades. A questão número 4, ela está pedindo o seguinte: preencha a coluna A, tem um espacinho, foi um regime político criado e adotado em Atenas, no período da Grécia Antiga. Inclusive, esse regime político aqui, que nós vamos estar estudando agora, nós praticamos ele até hoje, no nosso dia a dia, né? Ou seja, nossa política está sobre a regência desse regime político hoje. Mas vamos para as alternativas, correto? Espero que você tenha respondido corretamente. Vamos lá então. Letra A. O regime político criado em Atenas foi a Ática, o regime foi democracia, o regime foi a ditadura, o regime foi a monarquia ou o regime foi a talassocracia. Alunos, é óbvio que é democracia. Vocês observam na tela que vocês estão acompanhando a correção que a alternativa correta é democracia. Democracia significa poder do povo, aquele poder que nasce do povo. Então podemos dizer que a cidade-estado grega Atenas foi o berço onde nasceu a democracia, o poder do povo. Ok? Então a alternativa correta é a letra B. Vamos então para a questão número 5. A questão número 5, alunos, está fazendo a seguinte pergunta: a Guerra do Peloponeso foi uma guerra civil que ocorreu na Grécia Antiga, entre 431 e 404 a.C. Esse conflito militar durou 27 anos e terminou com a vitória de quem? Letra A, de Tebas, letra B, de Esparta, letra C, de Atenas, letra D, de Creta e letra E, da Pérsia. Se vocês analisarem, alunos, a tela já nos informa qual a resposta correta. E se a gente analisar a resposta, a letra B é a correta. Por quê? Porque foi praticamente a Esparta que foi vitoriosa nesta guerra do Peloponeso. Se a gente analisar o contexto das aulas passadas, a gente analisa também que essa guerra praticamente foi uma guerra entre Esparta e Atenas, cuja Esparta foi vitoriosa. Vocês lembram de eu ter falado para vocês que Esparta preparava os seus filhos desde cedo no militarismo, no exército? Justamente por isso, correto? Então a alternativa correta, letra B. Vamos então para a próxima questão. A questão número 6 diz o seguinte: sobre a polis grega é correto afirmar: A. Macedônia e Tebas eram as cidades mais importantes. Letra B. O termo polis em grego significa sociedade. Letra C. Elas não possuíam autonomia e poder. Letra D. Suas organizações sociais eram iguais para todas. E letra E. Representavam as cidades-estados da Grécia Antiga. Alunos, se vocês observarem aí na nossa tela, você vai
entender que a resposta correta é a letra E. Representavam as cidades-estados da Grécia Antiga. Mas quando a gente fala, né, principalmente aí de polis, a gente tem que entender que polis era um modelo das antigas cidades gregas, desde o período arcaico até o período clássico, né, que veio a perder a sua importância a partir do momento aí do domínio romano. E o que a gente pode entender sobre polis é que o seu significado é praticamente um pequeno território localizado geograficamente no ponto mais alto da região. Então a polis, eu posso dizer que seria tipo uma cidade, né? Quando eu falo, por exemplo, Goianápolis, Anápolis, né, Nerópolis, tudo tem um polis no final. E isso dá um termo de praticamente o que? De cidade, de território. Então nós podemos observar então, sobre a polis grega, é correto afirmar que representava cidades-estados da Grécia Antiga. Foi onde nasceu as cidades-estados da Grécia Antiga. Então a resposta correta é a alternativa letra E. Vamos então para a questão número 7. A questão número 7, alunos, está fazendo a seguinte pergunta. Na cidade de Atenas, só era considerado cidadão quem nascia na cidade. Logo, os estrangeiros não podiam participar das decisões políticas da polis, ou seja, da cidade-estado. O nome dado aos estrangeiros era, letra A, fratrias, letra B, georgóis, letra C, ilotas, letra D, metecos e letra E, eupátridas. Gente, quando nós nos referimos aos estrangeiros, nós temos que entender que o nome dado a eles lá em Atenas era metecos, ok? Então a alternativa correta é a letra D. Número 8 de nossa atividade. Espero que vocês estejam fazendo a correção em seu caderno. Depois o professor vai olhar cada caderno de vocês, tudo bem? Vamos lá então. A número 8 está escrito da seguinte forma. Dentre os legados dos gregos da antiguidade clássica que se mantém na vida contemporânea, podemos citar A concepção de democracia com a participação do voto universal. B. A promoção do espírito de confraternização por intermédio do esporte de jogos. Letra C. A idealização e a valorização do trabalho manual em todas suas dimensões. Letra D. Os valores artísticos como expressão do mundo religioso e cristão. E letra E. Os planejamentos urbanísticos segundo padrões das cidades da Acrópolis. Gente, os legados dos gregos da antiguidade clássica que se mantém na vida contemporânea, ou seja, até hoje, na atualidade, é praticamente o que? A letra B é a resposta mais exata. A promoção do espírito de confraternização, né, justamente por meio dos esportes e dos jogos. Por quê? Os gregos tinham esse legado, porque foram eles que inventaram, né, as Olimpíadas. Então as Olimpíadas eram um momento muito importante, era um momento de confraternização para os gregos, né? Então nós podemos observar que hoje, durante aí os esportes, os jogos, nós temos um momento de confraternização que herdamos dos gregos hoje na vida contemporânea, né? Essa questão aqui, ela confunde um pouco com a alternativa A. Acredito que alguns alunos marcaram a letra A, que se diz respeito à concepção da democracia com a participação do voto universal. Porque a democracia, gente, ela foi nascida em Atenas, na Grécia Antiga, né? Mas nós podemos dizer que no mundo contemporâneo, né, dos gregos aí da idade clássica, da antiguidade clássica,
é a letra B, que foi a promoção do espírito de confraternização por intermédio do esporte dos jogos. Então a alternativa correta é a letra B, ok? Vamos então para a questão número 9. A questão número 9 está falando o seguinte: a decadência da Grécia, que teve início a partir do século IV a.C., é explicada, entre outros fatores, pela como que foi a decadência da Grécia, como que essa, essa cidade, né, essa cidade-estado, como que a Grécia ela praticamente se arruinou. Vamos então à questão número A. A questão número A não, gente. A alternativa número A. Vamos lá então. A ausência de unidade política e pelas lutas entre as cidades-estados. B. Invasão dos cretenses na cidade de Troia e pela destruição da civilização micênica. C. Evolução da polis, que colaborou para o desenvolvimento do ideal da democracia na região do Peloponeso. Letra D. Organização social das cidades-estados de Atenas e Esparta, estruturada num trabalho escravo dos indivíduos oriundos da Messênia. E letra E. Postura isolacionista desenvolvida pelas cidades-estados sem condições de participar do comércio marítimo e, logicamente, sem oportunidade de desenvolvimento econômico. Alunos, quando vocês analisam essa questão, automaticamente já é esta que está marcada em negrito, que é a letra A. Um dos fatores que ocasionou a decadência da Grécia a partir do século IV a.C., um principal fator foi a ausência da unidade política e as lutas entre as cidades-estados, principalmente Atenas e Esparta. Porque esse momento de luta, esse momento de disputa, gente, acaba levando aí, né, a cidade em ruína. Então a Grécia Antiga ela foi se decaindo, ela foi praticamente aí acabando devido à ausência de uma autoridade política e ainda mais pelas lutas entre as principais cidades-estados, ok? Então a alternativa correta é a letra A. Número 10. O enfraquecimento das cidades gregas após a Guerra do Peloponeso possibilitou a conquista da Grécia por quem? Quem que conquistou a Grécia devido aí ao enfraquecimento das cidades gregas depois da Guerra do Peloponeso? Quem? Letra A. Quem conquistou a Grécia foi os bizantinos. B. Quem conquistou a Grécia foram os hititas. Letra C. Quem conquistou a Grécia foram os assírios. Letra D. Quem conquistou a Grécia foram os persas. E letra E. Quem conquistou a Grécia foram os macedônios. A alternativa correta é a letra E. Macedônio. Então, os macedônios foram aí os povos que conquistaram a Grécia Antiga aí durante o enfraquecimento das cidades gregas. Um enfraquecimento depois de grandes lutas, né? A Macedônia então os macedônios acabam conquistando aí a Grécia Antiga, ok? Vamos então para a nossa próxima questão, e a questão de número 11. A questão de número 11 está dizendo o seguinte: a respeito da Liga de Delos, que seria a base do imperialismo ateniense, podemos dizer corretamente. Vamos então para as assertivas. Bora lá então. Na letra A, decorreu da aliança de cidades gregas e persas contra a expansão macedônica. Letra B, pretendia libertar algumas cidades gregas, lideradas pela cidade de Delos, da dominação espartana. Letra C, surgiu de um processo de sujeição ou de domínio exercido por Atenas sobre as demais cidades da Liga. Letra D, definia-se de início como uma aliança militar que previa autonomia para seus participantes, reservando a Atenas o comando das operações.
E letra E, mesmo sendo liderada por Atenas, Esparta apresenta grande influência sobre ela. Então, a partir do momento que nós analisamos aí e estudamos a Liga dos Delos, nós podemos observar que essa Liga dos Delos, ela foi uma liga militar que foi organizada aí por Atenas durante as Guerras Médicas e tinha como principal objetivo a defesa das cidades gregas de um ataque persa. A sua sede, alunos, era na cidade de Delos. O ateniense Aristides, o Justo, ele organizou a força marítima da Liga em 476 a.C. A gente pode chamar também, alunos, de Confederação dos Delos. Liga dos Delos podem ser chamadas também de Confederação de Delos, né? Então, o que a gente está pedindo aqui a respeito da Liga de Delos, que seria a base do imperialismo ateniense, podemos dizer corretamente que essa liga ela pretendia libertar algumas cidades gregas lideradas pela cidade de Delos da dominação espartana. Então nós podemos observar que com a vitória sobre os persas em 479 a.C. e a concentração de poder na mão de Atenas, as contribuições e arrecadações de impostos fizeram com que Atenas enriquecesse e dominasse ainda mais a região. Em 450 anos antes de Cristo, o tesouro da Liga foi transferida de Delos para Atenas, que investiu na sua infraestrutura e aumentou consideravelmente o seu poder. Então, eu posso dizer, alunos, só resumindo, que essa liga aí de Delos, ela foi, portanto, a base de poder e da hegemonia ateniense no século V a.C., né? Que foi considerado o período clássico ateniense, ok? Isso para quê? Para que Atenas ganhasse muito poder e arrecadasse aí vários impostos via liga, tornando-se difícil sair dela sem contrariar Atenas. Então, por isso que a Liga de Delos foi importante para Atenas. Alunos, a alternativa correta é a letra B, ok? Vamos então para a questão número 12. A questão número 12, ela está fazendo a seguinte questão, o questionamento da 12. Vamos analisar o texto. Nunca temi homens que têm no centro de sua cidade um local para reunirem-se e enganarem-se uns aos outros com juramentos. Com estas palavras, Ciro insultou todos os gregos, pois eles têm suas ágoras, quer dizer praças, onde se reúnem para comprar e vender. Os persas ignoram completamente o uso de ágoras e não tem lugar algum com essa finalidade. Vamos então às questões. O texto expressa, acompanhe comigo, letra A, a inferioridade dos persas que, ao contrário dos gregos, não conheciam ainda a vida em cidades. B, o texto expressa a desigualdade entre gregos e persas, apesar dos mesmos usos que ambos faziam do espaço urbano. Letra C, o texto expressa o caráter grego fundamentado no uso específico do espaço cívico, construído em oposição aos outros. Letra D, a incapacidade do autor olhar com objetividade os persas e descrever seus costumes diferentes. E letra E, a complacência dos persas para com os gregos, decorrente da superioridade de seu poderio econômico e militar. Alunos, a questão correta é a letra C, conforme vocês estão analisando aí na tela. Gente, olha só, o texto que nós acabamos de ler, ele expressa aí o caráter grego, que é
fundamentado no uso específico do espaço cívico, do espaço público, porque os gregos tinham essa tradição. Eles construíam aí essas ágoras, que eram praças, justamente para poder usar e para ser um local de encontro onde praticamente as pessoas, os gregos, se reuniam para comprar e vender. E eram, né, praticamente aí, os persas eram contrários a essa finalidade dessas ágoras, né? Então o texto, a alternativa correta é a letra C. Tudo bem? Vamos então para a questão número 13. Vamos acompanhar, alunos. Não vamos dormir, vamos prestar atenção no conteúdo. Não é férias, nós estamos com aula. Então, portanto, vamos prestar atenção. Bom, gente, a questão número 13, ela traz para nós o seguinte. Olha só a questão. Foram características econômicas e sociais da cidade-estado Esparta no período arcaico. Olha só as características de Esparta. Vocês estão lembrados? Vamos então analisar comigo. Letra A. A posição do indivíduo na comunidade era definida pelo seu grau de parentesco com o patriarca e sua economia era natural e coletivista. Será? Letra B. As classes sociais ligadas ao comércio, ao mesmo tempo que adquiriam maior poder econômico, procuravam ampliar seu domínio social. Letra C. A existência de uma oligarquia aristocrática que monopolizava o poder militar, político e religioso, culturalmente arcaica, sem atividades mercantis. Letra D. A proibição da escravidão por dívidas pela oligarquia dominante estimulou a vinda para a cidade de artesãos estrangeiros a fim de promover o comércio e atividades culturais. E letra E. Cidade marítima dominada por camponeses proprietários de minifúndios que permitia aos estrangeiros metecos a realização de atividades culturais. Alunos, a pergunta da número 13 é a característica, quais foram as características econômicas e sociais da cidade-estado de Esparta, ou seja, de Esparta no período arcaico. Então, as características econômicas de Esparta era o que? Primeiro, a existência de uma oligarquia, né? Então, a primeira coisa que a gente analisa aqui dentro do contexto econômico da Esparta é a presença da oligarquia, né? A oligarquia, gente, para quem não sabe, é um regime político em que o poder é exercido por um pequeno grupo de pessoas pertencentes ao mesmo partido, classe ou família. Então, lá na Esparta, a primeira característica econômica era a existência de uma oligarquia aristocrática, né? Que monopolizava o poder militar. Monopolizava é que dominava o poder militar. O poder militar estava nas mãos desta oligarquia aristocrática, certo? E ao mesmo tempo que monopolizava o poder militar, também monopolizava o poder político e o poder religioso, ok? Então estava praticamente nas mãos desta oligarquia aristocrática o poder militar, o poder político, o poder religioso. Então estava concentrado tudo nas mãos deles, né? E eles não tinham atividades mercantis, correto? Então vamos para a questão número 14. A questão número 14, ela fala o seguinte: comparando-se a educação ateniense com a espartana, conclui-se que... Gente, nós vamos fazer agora uma revisão do que foi falado já para vocês nos slides, ok? Vou beber uma água, só um momento. Vamos lá. Gente, então olha só. Nós vamos fazer a comparação da educação ateniense com a educação espartana. Vamos então às questões. Acompanhem comigo, alunos, por gentileza. Fazendo a comparação, a letra A diz o seguinte: os atenienses valorizavam a formação intelectual e física do homem, enquanto os espartanos o militarismo. B. As relações democráticas em Atenas possibilitavam que muitas mulheres se destacassem na sociedade. Será? C.
Em Atenas desenvolveu-se o laconismo e em Esparta a xenofobia. Professor, o que seria então o laconismo? Alunos, eu acredito que vocês nunca ouviram falar de laconismo, né? Mas o laconismo, gente, é uma maneira de exprimir-se por poucas palavras sem entrar em detalhes, uma concisão, uma brevidade. Então, é mais ou menos uma pessoa que expressa utilizando poucas palavras, tá? E a xenofobia, né? A xenofobia, vocês também já sabem o que é. A xenofobia, ela praticamente é aquela pessoa, né? Praticamente que tem ódio, né? A uma determinada etnia, né? Por exemplo, o estrangeiro, né? A uma determinada região, né? Por exemplo, a pessoa que não gosta, né? Inclusive, esses últimos anos, a gente viu muita questão aí de ódio por uma determinada região do Brasil, do mundo, né? Então, a xenofobia praticamente aí é uma antipatia por pessoas estranhas ao meio daquele que a ajuiza, ou o que é incomum ou vem de fora do país, né? É o xenofobismo que a gente fala, ok? Vamos para a questão letra D. Os espartanos valorizavam o militarismo e o desenvolvimento da cidadania. E a letra E, o desenvolvimento intelectual ateniense permitiu a instituição da democracia e o fim da escravidão. Alunos, quando eu falo de comparação de educação ateniense e com a espartana, é como foi passado na videoaula para vocês, né? A alternativa correta é a letra A, porque os atenienses valorizavam muito a formação intelectual e física do homem, enquanto os espartanos eles preparavam desde criança para o militarismo, né? Então, intelectualidade com o militarismo, ok? Então, a resposta correta é a letra A, ok? Vamos então à questão número 15. As diferenças políticas e econômicas entre espartanos e atenienses culminaram no conflito armado denominado. Gente, diferença política e econômica entre Esparta e Atenas culminou num conflito armado denominado que, inclusive, nós já estudamos agora nessas atividades aqui. Tá bom? Então espero que vocês lembrem do que nós já falamos, ok? Falamos hoje isso aqui, agora, neste momento. Vamos lá então. Letra A, guerra médicas. Letra B, guerras púnicas. Letra C, guerra do Peloponeso. Letra D, invasão macedônica. E letra E, guerras gaulesas. Então, alunos, a guerra do Peloponeso, ela praticamente foi aí um conflito armado entre Atenas e Esparta, e a sua história ela foi detalhadamente registrada por Tucídides na obra História da Guerra de Peloponeso. E a gente pode dizer que foi uma briga entre Atenas e Esparta, ok? Foi uma diferença política e econômica que existiu aí entre espartanos e atenienses. Essa guerra, gente, ela durou mais ou menos de 431 a 404 a.C., ok? Então a resposta correta é a letra C, Guerra do Peloponeso, ok? Vamos então à questão 16. A questão 16 está perguntando o seguinte: os gregos da antiguidade acreditavam em vários deuses. Sobre os deuses gregos, podemos destacar que A. Eles tinham a forma de animais. B. Os deuses gregos tinham características humanas e sentiam raiva, ciúme e outras emoções. A única coisa que os diferenciava dos seres humanos era a imortalidade. C. Os deuses gregos não tinham sentimento e somente castigavam seu povo. Letra D. Os deuses gregos não exerciam influência sobre a vida dos seres humanos.
Essa questão, se a gente for analisar, a alternativa correta é a letra B, ok? Quando a gente fala aí, né, dos deuses gregos, conforme eu já falei para vocês nas aulas passadas, a gente pode observar que os principais deuses da mitologia grega era Zeus, que era o rei dos deuses, né? E ele praticamente, dentro da mitologia grega, a gente pode observar que esses deuses, eles tinham aí uma característica humana. E como nós, seres humanos, sentimos raiva, ciúmes e outras emoções, eles também sentiam. A única coisa que se diferenciava nós, seres humanos, desses deuses era a imortalidade, ok? Então a alternativa correta da 16 é a letra B. Vamos então para a questão 17. Na Grécia Antiga tinham costumes e crenças que fascinam muita gente até os dias atuais, onde podemos destacar a mitologia, as Olimpíadas e os heróis. B. O cristianismo, o paganismo e a mitologia. C. As guerras, o modernismo e o teatro. E letra D. Os heróis, o budismo e o ateísmo. Alunos, conforme vocês estão analisando comigo na tela, vocês já sabem da resposta correta e vocês acertaram nessa questão. A resposta correta é a letra A, né? Nós praticamente aí herdamos da Grécia Antiga o que? A mitologia, as Olimpíadas e os heróis, ok? Vamos então para a questão 18. A questão 18 está dizendo o seguinte: uma das principais cidades-estados da Grécia Antiga foi Esparta. Qual das alternativas abaixo apresenta características de Esparta? Letra A. Esparta foi uma cidade-estado que se dedicou muito no desenvolvimento intelectual e artístico dos seus cidadãos. Erradíssimo. Letra B. Esparta foi fundada pelos dórios, era uma cidade-estado militarista e com uma sociedade estamental com pouca mobilidade social. Sociedade estamental, alunos, é sociedade praticamente com as classes sociais, ok? Aquela pirâmide social. Letra C. Esparta foi uma cidade pacífica, sendo que não se envolveu em nenhuma guerra em toda a sua história. O que nós vimos anteriormente, a Guerra do Peloponeso. Foi uma guerra entre Esparta e Atenas. Ok? Então, essa aqui já está descartada. Letra D. Esparta foi fundada pelos jônios e teve no comércio marítimo e na indústria suas principais atividades econômicas. Essa também está incorreta. Por quê? Porque ela foi fundada pelos dórios. Ok? Dá para confundir, sim. Tá? Então a gente tem que prestar atenção. Tá? Então, conforme vocês estão analisando aí comigo na tela, a resposta correta é a letra B. Esparta foi fundada pelos dórios, era uma cidade-estado militarista, viu que a gente falou agora há pouco sobre a diferença de Atenas com Esparta? Então, Esparta era uma cidade-estado militarista, que preparava os seus filhos desde cedo para o exército, para o militarismo, enquanto Atenas se preocupava mais com a intelectualidade de seu povo, tá? Vamos então, a 18 é a letra B. Vamos então para a questão 19. A questão 19, ela está fazendo a seguinte questão: Atenas foi uma importante cidade-estado grega na antiguidade. Qual das alternativas abaixo aponta características importantes da sociedade ateniense? Vocês viram que na questão 18 nós falamos sobre Esparta e agora nós vamos falar sobre a questão de Atenas. Letra A. Atenas foi uma cidade exclusivamente voltada para a guerra? Não. B. Em Atenas, todas as pessoas podiam participar da democracia, inclusive escravos, mulheres e crianças? De jeito nenhum, né? C. Os atenienses valorizavam muito a democracia, as manifestações artísticas e a filosofia? D. Atenas possuía uma sociedade igualitária, ou seja, não havia classes sociais e todos viviam com o mesmo padrão de renda. Também está incorreta. O que nós podemos analisar aqui,
dentro dessa questão é o seguinte: olha só, em Atenas, quem podia ser cidadão? Era considerado cidadãos em Atenas apenas aqueles que fossem adultos do sexo masculino, filhos de pais atenienses, não poderiam ser estrangeiros, tá? Ou seja, homens livres nascidos em Atenas, mulheres, escravos, ex-escravos, estrangeiros, que eram chamados também de metecos, não eram considerados cidadãos. Então, alunos, a alternativa correta da letra do número 19 é a letra C. Os atenienses valorizavam muito a democracia, porque a democracia nasceu em Atenas. Eles valorizavam também as manifestações artísticas e a filosofia. É a maneira do homem pensar. Ok? Então, a 19, letra C. Vamos então para a questão número 20. Sobre as Olimpíadas da Grécia Antiga, é correto afirmar que, letra A, as modalidades femininas, apesar de menos apreciadas, alternavam-se às modalidades masculinas e eram consagradas às deusas Afrodite e Atena. Letra B. Foram estabelecidas por Péricles no século V a.C. para celebrar o esplendor da cultura e da sociedade ateniense. Letra C. Além dos gregos, eram convidados atletas representantes dos povos aliados, como fenícios e etruscos. Letra D. Participavam dos Jogos Olímpicos os cidadãos das diversas cidades e estados gregas, que decretavam tréguas para permitir a sua realização. Então, as Olimpíadas na Grécia Antiga, ela praticamente surgiram para poder o homem fazer competições através dos Jogos Olímpicos. As mulheres, gente, elas não podiam participar e nem sequer ser telespectadoras dessas Olimpíadas na época. Tanto é que as Olimpíadas neste período aqui, alunos, elas eram tão importantes que, se houvesse algum período de guerra, a Olimpíada ela praticamente cessava até a guerra acabar. Então, a alternativa correta da questão da pergunta número 20 é a alternativa D, ok? Vamos então a questão número 21, a última questão. Na Grécia Antiga, a cada 4 anos, declarava-se uma trégua nas guerras, a fim de que a população pudesse participar dos Jogos de Olímpia, competição que originou os modernos Jogos Olímpicos e que eram realizados em honra de A. Palas Atena, B. Zeus, C. Deuses de cada cidade, ou D. Dionísio e Afrodite. Então as Olimpíadas, gente, era praticamente em homenagem ao deus Zeus, o principal deus grego, ok? Alunos, vamos agora à questão número 22. Observe a imagem. Vamos ver a imagem. Acredito eu que vocês já viram essa imagem em algum lugar, né? Vamos então às assertivas. O que essa imagem retrata? A entrada dos gregos na cidade de Troia, o que o fizeram vencer a guerra. B. A vitória dos 300 de Esparta sobre os persas. C. A derrota dos deuses gregos. D. A vitória dos troianos contra os espartanos. Dentre essas alternativas da questão 22, nós podemos dizer que a alternativa correta é a letra A. Essa imagem representa a entrada dos gregos na cidade de Troia, o que o fizeram vencer a guerra, né? Então, essa imagem nos retrata também um cavalo de Troia, né, que foi um grande cavalo de madeira construído pelos gregos durante a guerra de Troia, como, né, uma estratégia aí decidível para a conquista da cidade fortificada de Troia, cujas ruínas estão em terras
hoje turcas. Então, os gregos construíram esse cavalo de madeira justamente para dominar a cidade de Troia, ok? Então a alternativa correta é a letra A. Vamos então à próxima questão. A questão 23, ela fala o seguinte, tem um texto. Leia com atenção o texto que se segue. O mundo em que vivemos deve muito aos gregos antigos. Nosso idioma, o português, está cheio de palavras gregas. As grandes obras de literatura e arte gregas até hoje são modelo de beleza. Nos museus, as esculturas gregas estão sempre cercadas por admiradores. São aspectos de civilização grega presentes nos nossos dias, exceto. Então você vai marcar aí os aspectos da civilização grega que nós temos presente até hoje no nosso dia a dia, com exceção de que A. Técnica da mumificação. B. Realização das Olimpíadas. C. Valorização da lógica. E D. A defesa da valorização da democracia. Se vocês analisarem a letra B, C e D, tudo isso nós herdamos aí da Grécia Antiga e temos até hoje. Agora, algo que nós não temos é a técnica da mumificação, né? São aspectos da civilização grega presentes no nosso dia, excesso à técnica de mumificação, porque essa técnica de mumificação, inclusive, eu falei muito para vocês durante as aulas sobre o Egito Antigo, né? Então, a alternativa correta da questão 23 é a letra A. Tranquilo? Vamos então à questão 24. Atenas foi considerada o berço do regime democrático no mundo antigo. Sobre o regime democrático ateniense, é correto afirmar o quê? Letra A. A inexistência de escravos em Atenas levava a uma participação quase total da população da cidade-estado na política. B. Apenas os homens livres eram considerados cidadãos e participavam diretamente das decisões tomadas na cidade-estado. Que eu falei para vocês numa questão anterior, quem era considerado cidadão ateniense, ok? Apenas os homens, né, filhos de pais atenienses, eram considerados aí cidadãos e eles participavam diretamente das decisões tomadas na cidade-estado. Letra C. Os estrangeiros e mulheres maiores de 21 anos podiam participar livremente das decisões tomadas na Assembleia da Cidade-Estado. Está errado essa questão, porque os estrangeiros, que eram chamados metecos, e as mulheres não tinham direito nem sequer de ser considerados cidadãos atenienses. E a letra D era erroneamente chamado de democrático, pois negava a existência de representantes eleitos pelo povo. A alternativa correta é a letra B. Tranquilo? Alunos, chegamos ao final de mais uma correção de atividades. Espero que vocês tenham entendido, né, as 24 questões, tá?